a astronomia, os calendários e os inventos planetários. Astronomia, calendários, inventos e alinhamentos planetários são os temas principais deste projeto Astronomia Ancestral sobre os métodos astronómicos praticados nas culturas antigas. Podemos encontrar vestígios no meio ambiente, em estruturas arquitetónicas e muitas outras manifestações culturais das civilizações ancestrais um pouco por todo o nosso planeta Terra. No entanto, no caso particular desta pesquisa Astronomia Ancestral, a abordagem em relação às civilizações antigas é unicamente dedicada à mecânica celeste estabelecida no espaço-tempo do nosso planeta Terra com a Lua e o Sol. É nestes indícios encontrados pela arqueologia que se pode confirmar o papel de destaque da astronomia nas civilizações antigas. De uma maneira geral, os conhecimentos astronómicos destas civilizações mostram-se muito desenvolvidos e de caráter científico, aplicados e considerados também com o mesmo rigor nas suas práticas espirituais e filosóficas. Muito pode ser dito sobre os conhecimentos revelados por estas enigmáticas civilizações, na relação profundíssima que tinham com o céu astronómico e espiritual. A mecânica celeste no espaço-tempo da Terra é o tema da astronomia ancestral. Esta foi a dinâmica encontrada nesta pesquisa aos calendários das culturas maia e azteca. Este estudo permitiu conhecer e aprofundar a cadeia de eventos astronómicos apontados pelas culturas ancestrais, fruto das observações ao céu a partir da Terra e que estão na origem das diferentes divisões de tempo encontradas nos calendários. Inicialmente, o objetivo desta pesquisa aos calendários era enigmático, com um destino muito improvável, ao qual poderia ser ou não conduzida a alguma parte. Mais tarde, este estudo proporcionou um extraordinário encontro com a mecânica celeste da trama da Terra, uma gratificante recompensa do trabalho já realizado há alguns anos. A mecânica celeste considerei ser o objetivo final desta pesquisa, que só por si já envolve cálculos astronómicos inéditos na atualidade, era afinal apenas a introdução a uma longa aprendizagem sobre os verdadeiros ensinamentos que a astronomia nos pode proporcionar. Na continuação deste trabalho, fui conduzido a um caminho sem retorno. Foram ultrapassadas todas as expectativas iniciais e plausíveis de imaginar. Fui absolutamente surpreendida pela imensa sabedoria que a astronomia ancestral pode abarcar, onde estão incluídos conhecimentos científicos e espirituais, conhecidos por todos e sobre todos aqueles temas que consideramos ser os grandes segredos e enigmas do universo. Assim, os ciclos e períodos de tempo tão bem ordenados e proporcionais que se podem encontrar nos calendários transformaram-se na mais pura fonte de conhecimento sobre o universo, aquele que nos deu vida e forma física e espiritual. Sinto que a qualidade de conteúdos que este estudo me ofereceu, que continuo a processar e organizar, não cabem nas minhas mãos. É imensa a informação que se pode encontrar no estudo dos calendários, dentro dos ciclos, órbitas, eventos e alinhamentos na área da astronomia, matemática, geometria e espiritualidade. O objetivo deste projeto da astronomia ancestral é de organizar e transmitir de forma adequada os conhecimentos que estão por trás dos ciclos de tempo encontrados nos calendários Abby-Tzolk'in sobre a astronomia praticada pelas culturas antigas. Esta pesquisa permitiu comprovar como estes calendários, que serviram de única e principal ferramenta de investigação, são verdadeiros manuais de astronomia com referências precisas e rigorosas sobre os ciclos de tempo, os quais estão na origem da sua própria construção. O calendário Abby é o calendário referente ao ano solar, utilizado na vida cotidiana destas culturas. Um ciclo de tempo de 365 dias, dividido em 18,25 meses, com 20 dias cada, onde o último mês tinha apenas 5 dias.
Os meses de 20 dias podiam ser divididos de forma opcional em sequências de 4 ou 5 dias, dando origem a meses de 4 ou 5 semanas. Enquanto o Tzolk'in é um calendário considerado sagrado, utilizado para fins espirituais e evolutivos nestas culturas, com um sistema de divisão dos ciclos de tempo bastante diferentes dos usualmente conhecidos nos calendários. O ciclo completo deste calendário é 260 dias, podem ser divididos em 13 meses de 20 dias cada, agrupados em semanas de 4 ou 5 dias, que permitem a articulação com o calendário Ab do ano solar. O Tzolk'in também pode ser dividido em 20 meses de 13 dias cada, também conhecidos por ondas encantadas. O que esta pesquisa permitiu confirmar é que os ciclos de tempo representados em ambos os calendários Ab e Tzolk'in têm explicação e resultam de configurações astronómicas rigorosas. Foi nos alinhamentos encontrados nestes calendários que foi possível juntar as peças do puzzle e tornar compreensível o sistema astronómico praticado por estas culturas. As tramas de tempo encontradas nestes calendários contiveram informação suficiente para 20 anos de pesquisa e ainda sem fim à vista, onde os resultados são de caráter científico, possíveis de confirmar matematicamente. Um estudo que também permite observar a verdadeira dimensão dos conhecimentos ancestrais sobre o céu. É nos calendários que se pode confirmar como os ciclos e órbitas dos planetas ali representados descrevem de forma rigorosa padrões de ordem e proporcionalidade encontrados no espaço-tempo da Terra. Um padrão que se repete e se reproduz em várias escalas e dimensões no céu, idênticos a padrões de ordem e proporcionalidade encontrados também na Terra. Estes padrões descritos pela astronomia ancestral de forma matemática e geométrica são encontrados nos alinhamentos principais na órbita da Terra com o Sol e com a Lua. O principal evento de referência na astronomia ancestral é o dia solar. Todos os ciclos e alinhamentos no espaço e no tempo são considerados verdadeiramente completos quando se realinham com as 0 horas do dia solar da Terra. O dia solar no espaço-tempo da Terra é determinado pelo alinhamento do Sol com o nosso planeta no movimento de rotação. São necessários 1440 minutos no espaço e no tempo para que este giro seja completo. É também conhecida a divisão do dia solar em 24 horas na astronomia ancestral, o mesmo número de horas indicadas pelo nosso relógio. Se no caso do nosso relógio a divisão do dia solar em 24 horas não encontra nenhuma justificação astronómica, o mesmo não pode ser dito em termos da astronomia antiga. Os ciclos de tempo determinados por estas culturas têm sempre correspondência com alinhamentos astronómicos encontrados na mecânica da órbita da Terra. O ano solar é o ciclo no espaço-tempo da Terra que descreve o movimento de translação na sua órbita em torno do Sol. É na translação que se podem encontrar alinhamentos como as estações do ano, equinócios, solstícios, os meses, semanas e muitos outros, também considerados pela astronomia ancestral. Nas culturas maia e azteca, o ano solar era descrito pelo calendário Ab de 365 dias. Este calendário é uma divisão muito parecida com o nosso calendário gregoriano, ambos alusivos ao ano solar com 365 dias. No entanto, o calendário Ab tem um sistema de divisão do ano solar com 18 meses de 20 dias, com um mês final de 5 dias e semanas de 4 ou 5 dias, enquanto o calendário gregoriano tem 12 meses divididos em cerca de 30 ou 31 dias e semanas de 7 dias, o que acaba por tornar estes dois calendários muito diferentes no que diz respeito aos alinhamentos astronómicos em que foram construídos. O estudo dos alinhamentos nesta pesquisa sobre os ciclos de 20 dias
enunciados no calendário AB, permitiu encontrar a estrutura geométrica da espiral do movimento de translação da Terra. Uma espiral descrita através das principais coordenadas matemáticas encontradas no espaço-tempo, na sequência do cruzamento de ciclos e alinhamentos da órbita da Terra, determinados na translação e rotação de forma simultânea e complementar. É também no ciclo de 20 dias que se podem encontrar alinhamentos que se articulam de forma harmónica com a cadeia de eventos da órbita da Lua com a Terra. O estudo dos ciclos de tempo enunciados na estrutura de Tzolk'in é o encontro com todos os detalhes dos ciclos da Lua, onde estão também incluídos os eclipses, muito bem conhecidos e explicados pelas culturas ancestrais. É na cadeia de eventos e alinhamentos estabelecidos na órbita da Lua com a Terra e com o Sol que se podem encontrar os eclipses, assim como a estrutura que dá forma ao calendário sagrado, o Tzolk'in. Os meses de 20 dias comuns entre ambos os calendários AB e Tzolk'in explicam a articulação e a harmonia que se pode encontrar na translação da Lua e da Terra. Os 260 dias do calendário Tzolk'in apresentam uma estrutura no espaço-tempo da Lua com a Terra, a qual pode ser observada sobre duas perspectivas diferentes. Um padrão com 13 meses de 20 dias cada, articulável com os alinhamentos entre as órbitas da Terra e da Lua já mencionados anteriormente, e um outro padrão determinado por 20 meses de 13 dias cada, ou ondas encantadas. É nesta perspectiva de 13 dias que é possível observar a estrutura gerada na relação entre a rotação da Terra e a rotação da Lua no espaço-tempo. Uma dinâmica em harmonia com uma proporcionalidade de 12 para 13 partes encontradas na relação das órbitas e em todos os ciclos, eventos e alinhamentos estabelecidos entre a Lua e a Terra ou o Sol. É essencial descrever os ciclos da Lua de forma completa e integrada com a Terra para se poder apreciar a verdadeira proporcionalidade e harmonia encontradas na relação das suas órbitas. A presença da Lua em órbita em torno da Terra pode ser observada a olho nu na superfície do nosso planeta de duas formas diferentes, no ciclo de lunações e no ciclo das marés. O ciclo de lunações é a forma mais simples de identificar no céu a órbita da Lua sobre a Terra, manifestada por uma sequência de alinhamentos em cadeia com a Terra e com o Sol que dão origem às luas novas, luas cheias e quartos lunares, minguante e crescente. O ciclo das marés é outra forma como a Lua marca a sua presença em torno da Terra, que se manifesta com a alteração cíclica do nível das águas do mar. A variação diária do nível do mar, sentida na Terra, permite identificar qual a posição da Lua no céu em relação ao nosso planeta. A subida ou descida do volume das águas dos oceanos marca a aproximação ou afastamento da posição da Lua em relação à superfície da Terra. É na sequência do movimento de rotação da Terra, na passagem em cada ponto da sua superfície, onde é denunciada a posição da Lua no espaço, observada a partir da variação do nível das águas do mar. O ciclo de lunações e o ciclo das marés também se manifestam de forma simultânea e complementar. Na lua nova e na lua cheia, os ciclos das marés são mais acentuados. Curiosamente, o ciclo das marés, observável ao nível da rotação da Terra, é o ciclo lunar que identifica a órbita da Lua em torno da Terra, no seu movimento de translação de 28 dias. Em termos de astronomia ancestral, é o ciclo das marés que permite relacionar o ano solar da Lua e da Terra, ambas nos seus movimentos de translação. Enquanto as lunações são o ciclo da Lua observado e identificado pelo Sol, que permite estudar a mecânica gerada pela Lua e a Terra em ambos os movimentos de rotação.
Este caráter invertido dos ciclos lunares na astronomia poderá ter tido também influência na fama de mentirosa, algumas vezes atribuída à Lua. Ou quem sabe, as mentiras possam ser outras, já que existem muitas incongruências na descrição moderna dos ciclos lunares. Certamente, depois de conhecida a astronomia ancestral, vão ser resgatadas formas novas e diferentes de podermos olhar a Lua. O terceiro ciclo da Lua presente e descrito no calendário de Tzolk'in é o ciclo nodal, que permite fazer a ligação entre os outros ciclos conhecidos na dinâmica da Lua com a Terra e na previsão dos eclipses. Os ciclos dos nodos lunares são encontrados na relação da Lua em órbita com o plano orbital da Terra, ao contrário das lunações e ciclos de marés, apenas relacionados com a órbita da Terra na rotação e translação. Os ciclos dos nodos da Lua não se fazem sentir no dia a dia da Terra. É uma prática comum nos manuais de astronomia moderna e na astrologia representar os nodos lunares na órbita do ano solar da Terra como os pontos de eclipses. No entanto, os nodos lunares não são só os pontos onde acontecem os eclipses. Os nodos lunares existem porque a Lua e a Terra não orbitam em planos iguais. Por essa razão, a Lua em órbita tem que atravessar o plano orbital da Terra. Mergulha de norte para sul, norte-sul, e emerge de sul para norte do plano orbital da Terra, norte-norte, em cada volta que dá ao nosso planeta. Este ciclo da Lua identifica os pontos onde a Lua perfura o plano orbital da Terra. Estes pontos são variáveis e cíclicos na órbita da Lua, assim como na órbita da Terra. É nesta variável cíclica no espaço-tempo, onde se cruzam as órbitas da Lua com a Terra, que acontecem os eclipses, quando estes pontos se alinham também com o Sol. O ciclo nodal é sempre considerado pela astronomia ancestral, quer seja eclipse ou não. É um alinhamento fundamental a ser considerado nos ciclos lunares e na estrutura da trama de espaço-tempo da Terra, e essencial na construção do calendário sagrado de Tzolk'in. E como diz a parábola, os últimos são os primeiros. Nesta breve descrição sobre alguns dos principais alinhamentos presentes nos calendários, chegamos por agora ao último evento a considerar, contudo o mais importante para as civilizações antigas: o ciclo de eclipses. O estudo e a observação do ciclo de eclipses permitiu aos astrónomos das culturas ancestrais identificar outros eventos e movimentos cíclicos alinhados com os eclipses. No entanto, os movimentos captados nos ciclos de eclipses iam mais para além dos já descritos na dinâmica do espaço-tempo da Terra, uma trama construída unicamente pelo nosso planeta, a Lua e o Sol. Novos ciclos e alinhamentos mais distantes que o próprio espaço-tempo da Terra possibilitaram também novos e diferentes cálculos astronómicos. Estes movimentos e alinhamentos cósmicos mais distantes e alinhados com o ciclo de eclipses permitiam descrever o caráter ondulante e giratório da estrutura da trama da Terra em viagem pelo universo. Possivelmente a serpente emplumada, quem sabe? Assim, não é de estranhar que os eclipses pudessem ter uma relevância tão especial na vida cultural das civilizações ancestrais, a razão pela qual representavam uma época de celebrações importantes, uma manifestação no céu excepcional, com alcance maior que os próprios eclipses do Sol ou da Lua, construída sobre uma cadeia de alinhamentos sincronizados num espaço-tempo bem distante da Terra, possivelmente de ordem galáctica. Um evento periódico conhecido por ter implicações importantes na vida física e espiritual do nosso planeta. Uma configuração perfeita, alinhada com a Terra e a vontade divina. Uma oportunidade de comunicação cíclica, renovada, direta e objetiva com Deus, com o Norte, no céu, em forma de eclipse. Logo Manual da Astronomia Ancestral, 28 de setembro de 2024.
Obrigada por ter estado aqui. Até à próxima!